Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, para poder compartilhar nesta aula de lecção do O Líder em Mim, né? Eu quero, nesta aula, poder trazer, assim, um resumão dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, eu preparei, através de uma pesquisa que eu fiz, de um vídeo. Eu vou passar um, depois eu devo estar passando mais um, e aí eu quero compartilhar isso com vocês, tá bom? Espero que esta aula sirva para você, assim, compreender um pouco mais sobre o propósito deste nosso programa no nosso colégio, o Líder em Mim, tá bom? O OLEM. E eu quero estar agora, sem perder tempo, né, a gente poder compartilhar este material que eu acho importante, ok? Vamos lá? Aqui. Esse vídeo aqui, é lógico que eu tenho mais umas duas opções aí que eu quero passar para vocês, mas eu quero que vocês compartilhem e eu quero compartilhar esse momento com vocês. Você sabia que vencer é um hábito? E fracassar também. Já dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. É por isso que Stephen Covey se dedicou a descobrir quais eram os hábitos capazes de transformar pessoas comuns em grandes vencedores. E assim nasceu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Em muitos lugares que vamos, as pessoas dizem que basta treinar algumas habilidades e logo teremos sucesso. Ou que se adotarmos uma postura externa de líder, logo seremos um grande líder. Finja ser por um determinado tempo e logo você se tornará aquilo. Mas Stephen não acredita nisso. Nem eu. Se a mudança não vier de dentro, tudo por fora não passará de uma fachada. E as pessoas ao nosso redor perceberão que somos uma mentira. E o pior, internamente nós também saberemos, e isso afetará a nossa autoconfiança. Se eu tentar usar a estratégia de influenciar as pessoas, por exemplo, ou táticas que levem os outros a trabalharem melhor ou a terem mais motivação, enquanto meu caráter revela defeitos profundos e está marcado pela ambiguidade e falta de sinceridade, então não conseguirei obter um sucesso a longo prazo. Minha ambiguidade vai gerar desconfiança e tudo o que eu fizer será considerado uma tentativa de manipulação, mesmo usando as chamadas técnicas de relações humanas adequadas. Isso não parece uma boa estratégia para construir algo sólido na vida, não é verdade? Um provérbio nos mostra exatamente como devemos agir. Explore seu próprio coração, com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida. É por isso que o Steven adotou uma metodologia em que trabalhamos primeiro de dentro para fora. E isso faz com que a gente ganhe autoconfiança, pois sentimos que realmente estamos sendo sinceros, e também credibilidade, pois as pessoas notam que aquilo é real. Mas para conseguir essas mudanças, nós precisamos mudar nossos paradigmas. Os paradigmas são a forma como vemos o mundo. Eles são como um mapa. Se desejarmos ir para um determinado lugar, mas usarmos o mapa errado, não importa quanto esforço coloquemos naquela missão, nunca vamos chegar. E cada um de nós tem muitos mapas dentro da cabeça, ou seja, muitos paradigmas, divididos basicamente em 2 tipos: o modo como achamos que as coisas são e o modo como achamos que as coisas deveriam ser. Então, o Stephen dividiu os hábitos em 3 grupos. Os 3 primeiros hábitos são focados em uma transformação interna. Os 3 hábitos seguintes estão relacionados com o meio externo. E o último é o hábito utilizado para sempre renovar todos os outros hábitos e continuar forte no caminho. Os 7 hábitos não são um conjunto desconexo de formas milagrosas para estimular as pessoas. Devem ser trabalhados de forma progressiva e sequencial, e assim nos levará ao processo de amadurecimento. Vamos conhecer cada um deles, então. O primeiro hábito é ser proativo. Ser proativo significa ser responsável pelo nosso próprio destino. Para ser proativo, precisamos usar a autoconsciência, que é a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. E apenas humanos possuem essa habilidade. É algo muito poderoso. Tente sair um pouco de você. Olhe-se de cima, como se fosse um outro ser te observando. Isso permite ter uma ampla visão de nós mesmos, dos outros e da vida como um todo. Até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos e como vemos os outros,
seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmo e ao mundo. Sem esta consciência, projetaremos nossa vontade no comportamento deles e ainda chamaremos isso de objetividade. Existem 3 mapas sociais, ou seja, 3 teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas, para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós. Você é mal-humorado porque seus avós também eram. O determinismo psíquico diz que a culpa é dos seus pais. Sua educação e sua infância te transformaram no que você é hoje. E o determinismo ambiental diz que a sua situação atual é culpa de alguém ou algo em seu meio ambiente. Seus filhos, seu chefe, a economia e por aí vai. Cada um desses mapas se baseia na teoria do estímulo-resposta. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Mas será que nada podemos fazer a respeito? Na verdade, entre o estímulo e a resposta, encontra-se a nossa liberdade de escolha. Podemos escolher como vamos reagir às mais variadas situações. Então, a proatividade significa que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas e não das condições externas. Veja o que a palavra responsabilidade nos diz: habilidade para escolher a resposta. Portanto, assuma as rédeas da sua vida. Chame a responsabilidade para si, seja proativo e não culpe outras pessoas ou o ambiente pela sua situação. O segundo hábito é começar com um objetivo na mente. Imagine-se no seu velório. O que a sua família, amigos e colegas de trabalho diriam sobre você? E você, o que diria sobre você mesmo? Dedicou-se aos seus grandes sonhos e objetivos? Ajudou muitas pessoas? Ou foi um egoísta? Do que se arrependeria? Começar com um objetivo na mente significa olhar para o fim da sua vida, analisando o que realmente gostaria de ser e de alcançar, e ter isso em mente todos os dias, sendo cada dia um passo na direção de se tornar aquilo que você profundamente deseja. Significa começar tendo uma visão clara do destino. Tenha em mente que todas as coisas são criadas pelo menos 2 vezes. A primeira é na mente, e a segunda é a criação física. Qualquer coisa já criada hoje passou primeiro pela criação mental. Então, primeiro crie seu objetivo na mente, e depois dedique-se para alcançá-lo. E para isso acontecer, é preciso liderança. Já dizia Peter Drucker e Warren Bennis: administrar é fazer as coisas do jeito certo. Liderar é fazer as coisas certas. Agora que entendemos a necessidade da liderança da própria vida, partimos então para o nosso próximo hábito, onde vamos aprender a administrar a nossa vida. O terceiro hábito é fazer primeiro o mais importante. Faça essas 2 perguntas a si mesmo. O que eu poderia fazer e não estou fazendo no momento, capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em minha vida pessoal, se feito de maneira constante? E o que em minha vida profissional ou empresarial teria o mesmo efeito? O hábito 3 é o lado prático do hábito 1 e 2. No hábito 1, aprendemos que somos os criadores e estamos no comando de nossas vidas. No hábito 2, partimos para a criação inicial, a mental, de onde queremos chegar. O hábito 3, então, consiste na segunda criação, a elaboração física para alcançar o que criamos no hábito 2. No hábito 2, usamos a liderança para identificar o que é mais importante. Já no hábito 3, usaremos a administração para fazer a coisa mais importante em primeiro lugar. Albert Gray, pesquisador de pessoas bem-sucedidas, escreveu: as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Elas não gostam de fazê-las tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Portanto, é fundamental saber identificar o que é mais importante, e depois saber priorizar e fazer exatamente o que você identificou como mais importante, e não deixar as coisas menos importantes te arrastarem. Esses são os 3 hábitos que ajudam a construir fortes pilares de sustentação. No próximo vídeo, você conhecerá os outros 4 hábitos que completam o livro. Ok, gente. Esses foram os 3 primeiros hábitos, né? E eu quero agora trazer para vocês a segunda parte, né? Eu vou encontrar aqui a segunda parte, ok? A segunda parte é muito importante também, porque somente esse vídeo é a parte 2. Essa parte 2 aqui, ela vai nos trazer os outros 3 hábitos. Então, dando continuidade para a gente poder entender melhor, né,
o propósito desses hábitos e desse programa, na verdade, que é o Líder em Mim, tá? Então, essa segunda parte vai falar dos outros 3 hábitos. Vamos lá. 2 do resumo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Na parte 1, falamos sobre os 3 primeiros hábitos, que trabalham nossa transformação interna para criar fortes pilares para a transformação externa. Nessa parte 2, abordaremos os 4 hábitos restantes, que complementam o conjunto de hábitos de uma pessoa de sucesso. Aqui precisamos entender que somos todos interdependentes. Não nos movemos sozinhos no mundo, estamos todos ligados. Entendendo isso, passamos a dar real valor às pessoas à nossa volta, e isso é fundamental na construção de uma vida de sucesso. Nossos relacionamentos precisam ser ricos e sólidos, tanto os pessoais quanto os profissionais. Passar por cima de alguém nunca é o melhor caminho. Vamos então conhecer os próximos hábitos. O hábito 4 é pensar em vencer, vencer. Isso significa que na maioria das negociações que fazemos na vida, seja ela de caráter pessoal ou profissional, devemos escolher um caminho mutuamente benéfico, né, gente? Ou seja, os dois saem ganhando. Não é necessário haver um perdedor para que exista um ganhador. E isso vale para todo tipo de relacionamento. Com nossos filhos, maridos e esposas, chefes, colegas de trabalho, fornecedores e por aí vai. Já falei sobre isso de uma forma mais profunda aqui no canal. Recomendo fortemente que você procure e assista ao vídeo Os 6 tipos de negociações e interações humanas, pois pode melhorar muito seus relacionamentos interpessoais. O caráter é a base do vencer-vencer, e há 3 traços essenciais do caráter. O primeiro é a integridade. Integridade é o valor que damos a nós mesmos. Os hábitos 1, 2 e 3 ajudam a desenvolvermos a nossa integridade. O outro traço é a maturidade, que é o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Se uma pessoa consegue expressar seus sentimentos e opiniões com coragem equilibrada pela consideração pelos sentimentos e opiniões dos outros, ela é madura. E o terceiro traço é a mentalidade da abundância. Seu paradigma indica que existe bastante para ser repartido entre todos. Essa atitude resulta em compartilhar prestígio, reconhecimento, lucros e a tomada de decisões. Ela abre as portas para novas possibilidades, opções e alternativas, além de liberar a criatividade. A mentalidade da abundância deriva de um senso profundo de valor e segurança pessoais. A vitória em público, ou seja, aquela imagem de ter sido bem-sucedido em algo, não significa a vitória sobre as pessoas. Ela significa uma interação eficaz, que traz resultados mutuamente benéficos para todos os envolvidos. É o trabalho em conjunto, a comunicação entre pessoas gerando coisas que as mesmas pessoas, trabalhando isoladamente, seriam incapazes de criar. Lembre-se, o vencer-vencer é focado em construir ótimos relacionamentos a longo prazo. E essa é a base do sucesso. O hábito 5 é primeiro compreender, depois ser compreendido. Na maioria das vezes, nós queremos que os outros nos compreendam, não é verdade? Mas quantas vezes paramos para verdadeiramente compreender os outros? Muitas vezes até queremos dar opiniões e conselhos para o outro sem sequer parar um tempo para compreender e fazer um diagnóstico correto da situação. Atropelamos tudo com a nossa impulsividade. Tentar primeiro compreender é mudar tudo que nos ensinaram a vida toda. Precisamos ouvir com empatia, e isso nunca nos foi ensinado. Significa se colocar no lugar do outro e tentar enxergar a situação através da ótica dele, e não da nossa. O importante aqui é ouvir com a real intenção de compreender, e não apenas fingir que está ouvindo. Exige esforço e dedicação, mas os resultados são incríveis. O outro se sente ouvido e acolhido e ganhamos a confiança dele. E isso faz com que ele se abra e seja sincero, pois sente que não estamos querendo passá-lo para trás. É por isso que os primeiros hábitos são tão importantes, pois se essa atitude nossa for apenas uma tática para ganhar uma negociação, o outro sentirá que não é nada real e se fechará. Depois de ter compreendido, é preciso ser compreendido. Procurar compreender exige consideração. Procurar ser entendido requer coragem. É preciso ser sincero e se abrir. Quando conseguimos expor nossas ideias com clareza, objetividade, usando imagens claras e, mais importante, dentro de um contexto, o contexto da profunda compreensão dos paradigmas e preocupações dos outros, aumentamos significativamente a credibilidade de nossas próprias ideias.
O hábito 5 leva a aumentar a precisão e a integridade de nossas apresentações em público. E as pessoas reconhecem isso. Sabem que estamos apresentando as ideias em que acreditamos verdadeiramente, levando em consideração todos os fatos e possibilidades, o que vai beneficiar a todos. O hábito 6 é a sinergia. Sinergia significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Não apenas uma parte, e sim a parte mais poderosa, mais unificadora e mais excitante. Ou seja, é ver que nós somos apenas uma parte da engrenagem e que fazemos parte de algo maior. E que precisamos nos dedicar em conjunto para que esse algo maior prospere. É o oposto do conceito cada um por si, amplamente utilizado hoje em dia. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. E a essência da sinergia é valorizar as diferenças, respeitá-las, investir nos pontos fortes e compensar as fraquezas. Também é preciso se comunicar de forma sinérgica. Quando nos comunicamos dessa forma, estamos simplesmente abrindo nosso coração, nossa mente e modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. A natureza é um ótimo exemplo de sinergia. O hábito 7 é a renovação. Essa é a terceira e última parte, onde constantemente procuramos fortalecer todos os outros hábitos. É como se precisássemos parar para afiar o instrumento que estamos utilizando. Todo instrumento uma hora se desgasta e precisa ser renovado, como uma faca, por exemplo. O hábito 7 renova as 4 dimensões de nossa natureza: a física, a espiritual, a mental e a social e emocional. A física se trata de exercícios, nutrição e cuidados com o estresse. Sem cuidar da saúde física, nada adiantará. Portanto, é preciso reservar pelo menos 1 hora por dia para esse fim. Já a mental está relacionada com a leitura, visualização, planejamento e a escrita. Ler bons livros e escrever são ótimas maneiras de desenvolver a parte mental. Inclua isso nos seus hábitos diários. A social e emocional, por sua vez, envolve a ajuda, empatia, sinergia e segurança interna. Ela está diretamente ligada aos hábitos 4, 5 e 6, ou seja, totalmente envolvida com nossos relacionamentos interpessoais. E a espiritual tem a ver com a clareza de valores e envolvimento, estudo e meditação. A dimensão espiritual, por exemplo, está totalmente ligada ao hábito 2 e acrescenta liderança à nossa vida. Como dizia o líder religioso David McKay, as melhores batalhas da vida são travadas diariamente, nos campos silenciosos da alma. Portanto, o último hábito significa renovarmos constantemente os 4 pilares fundamentais da nossa vida: o corpo, a mente, as emoções e relacionamentos e o espiritual. Aplique esses 7 hábitos na sua vida e veja a transformação. Ok, gente, olha aí. Eu creio que esse resumo ele é fabuloso, né? Porque ele nos dá a ideia, a essência do que Quando esses a hábitos, pessoa né? Do que esses fala que ela hábitos, eles podem nos trazer, gente, de transformação, né? De transformação. Eu quero agora voltar aqui com vocês para a gente poder estar terminando esse nosso encontro, né? Ok, galera? Quando a gente começa a entender melhor esse processo, igual o autor aí deste vídeo que fala sobre a questão da eficácia, né? O que é ser eficaz? É você acertar o alvo, né? Você ser um cara certeiro e fazer as coisas certas. Então, quando nós criamos esses hábitos, você viu que ali são 3 esferas, né? A primeira esfera, que é a base de tudo, são os 3 primeiros hábitos: hábito 1, hábito 2 e hábito 3. Isso é a nossa base para nós, né? Então, seja proativo, a gente colocar sempre um objetivo em mente, ter um propósito na nossa vida, né? E fazer primeiras coisas mais importantes. Nós administramos, nós lideramos a nossa vida, nós lideramos a nós mesmos, né? E a segunda parte, onde vai entrar o hábito 4, 5 e 6, que é o pense, ganha, ganha, ou como ele falou, pense, vence, vença, né? É o pense, ganha, ganha, onde você sabe e compreende que
que você pode, junto com alguém, ganhar mais, né? E aí acaba todo mundo ganhando. Eu quero trazer aqui para vocês, aqui, eu creio que, não sei se vai dar tempo, porque o horário ele é um pouco reduzido, mas é quando, por exemplo, você sabe fazer uma coisa e você vende, por exemplo, limonada, você tem que colher, tem que fazer a limonada e vender. Agora, você sabe colher muito bem o limão, mas você tem uma dificuldade com as outras etapas, né? Já tem outra pessoa que você conhece, que de repente também faz a mesma coisa, mas ele já não consegue fazer o que você faz bem, mas ele consegue fazer uma boa, excelente limonada, produz a limonada, mas não sabe vender bem. E aí a terceira pessoa, ela não sabe fazer as duas primeiras etapas, nem colher, nem fazer, mas sabe muito bem vender. Então, ali elas estão ali com um objetivo, né? Vender, ter lucro. E aí uma ganha 50, outra 50, outra 50 reais, um exemplo, por dia. E eles têm uma condição de estar ofertando isso e vendendo isso para 500 pessoas, mas eles não conseguem vender. Né? Por conta do quê? Que eles estão fazendo individualmente as coisas. Mas quando eles começam a perceber que se eles se juntarem, juntar o que planta bem, o que colhe bem, o que produz a limonada e o que sabe vender, eles se juntam numa equipe, eles vão conseguir atender essas 500 pessoas. Então, o pense ganha-ganha. Né? Então, aí vai vários exemplos aí para nós. E aí a gente entra também no quinto hábito, né, que é a gente sempre procurar compreender primeiro para depois ser compreendido. A gente ouve mais as pessoas, dá mais atenção, né, e começa a aceitar muita coisa que vai nos mudar também, que vai nos ajudar. E o hábito de número 6 é a sinergia. A sinergia é quando você sabe que junto é melhor, né? A gente vai criar uma força melhor, vai criar um trabalho melhor, vai criar um objetivo melhor junto, não individualmente, né? Então, você para com aquele egoísmo e você vai trabalhar com a sinergia, ou seja, vai colocar a sua energia junto com outros ali para criar um objetivo e vencer, né? E o hábito 7 é o quê? A renovação de todos esses outros hábitos. Então, você não vai parar de ficar atento, olha, eu preciso melhorar mais nisso, eu preciso melhorar a minha própria atividade, eu deixei um pouquinho de fazer, eu preciso fazer mais, preciso mais criar mais sinergia, e aí vai, né? É você afinar o instrumento. É igual um cara que quer, ali, é um trabalhador que ele tem que derrubar a árvore, mas o serrote dele, sei lá, o equipamento dele, ele não afina, ele está tendo dificuldade ali, né? Mas ele não tem tempo para poder afinar, para poder deixar o equipamento dele em ordem. E assim acontece com a nossa vida. Nós temos que ter tempo para poder afinar as nossas coisas, melhorar as nossas capacidades, melhorar os nossos talentos, tá bom? Então, eu resolvi trazer para vocês este vídeo aqui, e esse resumão, para que vocês compreendam mais esse processo, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês compreendam aqui a ideia, né, desse paradigma que a gente precisa mudar, que está muita coisa dentro da gente que a gente precisa mudar. Então, são paradigmas que é necessário a gente construir coisas novas dentro de nós, tá bom? Então, beleza, eu espero você na próxima aula, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, galera. E eu devo estar na live com vocês aí para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima, né? Até a próxima, se Deus permitir. Valeu!